com vocês. Da minha parte, hoje com minha colega Larissa, e vamos fazer um grande resumo de muitos treinamentos, de muita informação que já vem para vocês, pela Pamela, pela Marina, por um monte de gerente aqui que já deu treinamento para vocês similares ou até com muita informação específica da sua rede ou não. Claro que aqui a gente não vai poder entrar com muitos detalhamentos que sejam muito direcionados para um tipo de rede ou outro, não é isso, Larissa? Mas vai ser um envolto de várias informações que nós conseguimos fazer aquele compilado legal para trazer para vocês. Esperamos poder ajudar isso em vocês e bora começar? Bora, é isso mesmo que o André falou. A gente já está na terceira temporada, a gente já tem aqui vocês há um tempo, né, assistindo todos os treinamentos. Então, hoje a proposta é trazer um resumo de tudo aquilo que vocês já sabem. E, claro, se vocês quiserem mandar dúvidas no chat, coisas que você ainda não entenda, ou coisas que você não tenha fixado muito bem, que a gente talvez não mencione tanto nesse treinamento, fique à vontade. E, além disso, esse treinamento está totalmente associado a posicionamento e a outros fatores. Então, se vocês tiverem algum contexto específico, não deixem de chamar o gerente de contas de vocês para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham e bora começar. Então, já de cara, eu vou falar que aqui na do Terra a gente tem dois tipos de bônus, o primário e o secundário. O primário ele engloba o poder de 3, Unilevel, varejo e o fundo de liderança, e o secundário ele aborda aí o início rápido, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Sobre isso você tem alguma coisa para falar, André? Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Então, vamos passar agora para o nosso primeiro bônus, que é o início rápido. A gente começa com ele porque ele é o único tipo secundário aqui. Ele é secundário porque ele é pago semanalmente, então os relatórios são gerados semanalmente, isso a gente vai falar aqui, né? Então, ele é pago ao cadastrador durante os primeiros 60 dias a partir da data do cadastramento de um novo membro. Essa é a forma mais rápida de ter um retorno financeiro quando a gente pensa, né, na do Terra de forma geral. A gente está cadastrando uma pessoa nova, essa pessoa vai fazer um pedido e a gente vai ter um retorno desse pedido de forma muito imediata. Quando a gente pensa nos outros bônus aqui da do Terra, a gente pensa em estrutura de rede, a gente pensa em coisas que precisam ser cultivadas aí com o passar do tempo. O início rápido, não. Você cadastrou, você vai ganhar dinheiro em cima dessa pessoa, contanto que ela faça algum pedido. Então, você pode ganhar esse bônus se você cadastrar um novo consultor de bem-estar ou um cliente preferencial, não importa. E os relatórios são gerados semanalmente de segunda a quarta-feira e referem-se à semana anterior. Então, para você ganhar esse bônus, né, ele pode ser ganho até nos primeiros 3 níveis ali. Então, se, por exemplo, eu cadastrei o André cadastrou a Marina, eu vou ganhar 20% de tudo que o André fizer nesses 60 dias e 10% de tudo que a Marina fizer. Então, esse que é o interessante também, porque você recebe por mais de um nível, como está escrito aqui na imagem, né? Essa parte aqui ela é bem importante porque algumas pessoas não se atentam nesse aspecto, que é o quê? O cadastrador precisa de um modelo de LRP configurado com 100 PVs ou mais e um pedido de 100 PVs feito no mês. O que isso significa? Se eu cadastro uma pessoa hoje, essa semana o meu modelo precisa estar salvo com 100 PVs para que eu ganhe o início rápido dela, mesmo que eu faça os 100 PVs em outro momento. Então, se eu cadastrar uma pessoa hoje e o meu modelo estiver salvo com 80 PVs, por exemplo, eu não vou receber nada daquela pessoa. Por isso que é importante que vocês tenham essa consciência que o modelo de vocês esteja sempre salvo com 100 PVs quando vocês forem fazer algum cadastro. O cadastrador pode ganhar 20, 10 e 5% dos pedidos feitos nos primeiros 60 dias. O bônus de início rápido, como eu falei, ele é pago semanalmente. A semana de início rápido vai de segunda-feira a domingo, então comece a contar na segunda-feira. E o pagamento é feito na semana seguinte, na quarta-feira. O bônus de início rápido e o Unilevel não podem ser pagos sobre o mesmo pedido. Então, você não vai receber o Unilevel daquela pessoa nos primeiros 60 dias. Ele é um bônus que você passa a ganhar mais para frente, quando você já ganhou tudo que tinha ganhado, que tinha que ganhar do início rápido, né, aqueles 20%, aí sim a gente começa a ver ali pela profundidade, pela estrutura, aquelas porcentagens específicas que a gente vai falar mais para frente também. O novo cadastrado precisa estar fora dos 60 dias antes que o patrocinador possa receber os ganhos do bônus Unilevel. E as reativações, elas não qualificam aqui uma pessoa para ganhar o início rápido. Então, se alguém que veio para a sua equipe agora, mas já tinha cadastro e ficou inativa em algum momento para fazer essa alteração, ela ficou agora como sua cadastrada, né? Você não vai receber início rápido dessa pessoa. Isso porque a reativação não é um cadastro novo. Então, nesse caso, você só vai receber o Unilevel mesmo, tá bom?
Aí, o início rápido, ele é pago em cima do CV, que é o valor comissionável que a gente chama aqui, né? O valor comissionável é uma solução que a do Terra encontrou para trazer sustentabilidade para o negócio, né? Já que a gente está falando de uma empresa internacional que utiliza o dólar também, e a moeda, essas coisas são muito flutuantes, né? Os valores alteram a todo momento. Então, para manter a integridade do negócio e a saúde do negócio, a Doterra estabeleceu uma taxa específica, que é a taxa de conversão utilizada de PV para real, que é de 3,05. Então, o valor comissionável é aplicado a todos os produtos em cima do PV original do produto. Então, quando a gente fala, olha, você cadastrando uma pessoa na Doterra, você vai ganhar 20% dos pedidos dela. Não é sobre o valor em reais, e sim sobre o PV daquele pedido. Por isso que eu já deixei aqui, né, um exemplo. Então, se a pessoa se cadastrou com o Living Kit, que tem 120 PVs, por exemplo, a gente precisa pegar esses 120 PVs, fazer vezes 3,05, que é o nosso valor comissionável, e aí, esse valor, que é 366, aí sim a gente pega a porcentagem. Então, se essa pessoa tiver no seu segundo nível, você vai fazer 10%, se tiver no seu terceiro, 5%, se tiver no seu primeiro, 20%. Então, essa é a ideia. Pensando assim, se você cadastrar alguém com um Living Kit e você tiver o seu modelo, atingir todos os requisitos ali que a gente falou antes, o valor que você vai receber é de R$ 73,20, tá bom? Esse aqui agora é o calendário que a gente utiliza para basear aí os pagamentos de início rápido, né? Então, vocês podem perceber que tem uma setinha aqui, um tracinho, né? Dividindo as semanas. Como a gente falou anteriormente, esse bônus, ele é o único que ele é dividido em semanas. Então, por exemplo, se você cadastrar alguém aqui no dia 5 de maio, o que que você precisa observar? Você tinha, dentre essa semana, né, do dia 2 ao dia 8, um modelo de 100 PVs salvo, né, com 100 PVs ou mais ali no seu LRP, cadastrou aqui, está antes da risquinha, isso significa que você ainda vai receber nesse mês. Então, essa risquinha aqui, ela quer dizer a data de corte, né? Até que semana aquele bônus vai ser pago naquele mês mesmo. Então, a gente tem algumas legendas aqui, como a data de pagamento que fica sempre em verdinho. A gente tem o primeiro lote de exceção, tem até 3 lotes de exceção. Essas exceções, elas servem para quando você tem algum problema com a geração da nota fiscal ou algum problema de atualização no sistema de Alive, né? Então, se você mudou alguma atualização cadastral sua, e isso aconteceu sem tempo hábil, né, para o time de bônus analisar essas informações, você vai precisar receber por exceção num outro momento. E esse outro momento são os lotes de exceção, que nós temos 3. E o outro aqui é para feriados, então, caso a data do dia 25, né, que é a data normalmente que a Doterra paga para os seus consultores, caia num sábado, ou num domingo, ou num feriado, isso precisa ser realocado para o próximo dia útil. Então, vai sempre aparecer aqui em vermelho. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse calendário, vocês precisarem dar uma olhadinha mais aprofundada, pode chamar seu gerente de contas, que ele te manda esse calendário também para você ter essa informação sempre aí junto com você, né? Perfeito. Agora, passando para o bônus primário, então a gente sai daquela ideia de semanas e passa agora para mensal mesmo, como a gente já está acostumado. Os relatórios que são gerados no dia 15, o poder de 3. O poder de 3 é um bônus primário que depende dos 3 primeiros níveis de uma linha descendente e dos pedidos deles. O que isso significa? Você precisa de uma certa profundidade ali de pessoas fazendo pedido todos os meses, estrategicamente posicionados para que você receba esse bônus. Então, lembra lá atrás que eu falei que o início rápido era um bônus de retorno mais rápido? O poder de 3, por outro lado, a gente precisa estruturar uma equipe para receber valores por ele. Então, os relatórios são gerados no dia 15 de cada mês e referem-se ao mês anterior. Então, voltando naquele calendário, que também serve para isso, ali na linha de corte, a gente já sabe o que vai ser pago no mês ou no próximo, tá bom? Então, aqui tem uma imagem mostrando para vocês as 3 possibilidades de ganho quando a gente fala de poder de 3. Então, os valores são 250 para o primeiro nível, 1.250 para o segundo nível e 7.500 para o terceiro nível. Aqui no primeiro nível, o que você precisa ter? Na sua linha de frente, então as pessoas que estão diretamente posicionadas abaixo de você, mais somando com o seu pedido, você precisa de 600 de volume, então 600 PVs, e 3 pessoas que te qualifiquem para esse bônus.
No primeiro nível, pode ser tanto cliente preferencial quanto consultor, mas a gente vai entender um pouquinho que no segundo nível essas pessoas precisam ser consultores de bem-estar, né? Então, consultores de bem-estar que tenham 100 PVs ou mais, pelo menos 100 PVs, né? Que te qualifiquem para esse poder de três. Então, se você tiver 3 pessoas abaixo de você que fazem pedidos dentro do programa de fidelidade, com 100 PVs ou mais, e todo mundo que está no seu primeiro nível some 600 de volume, você já ganhou os R$ 250. Então, esse é o primeiro nível desse bônus. Já para o segundo nível, e aí por isso que a gente tira um pouquinho os clientes preferenciais nesse caso, né, e foca nos consultores, aqueles 3 qualificadores que te fizeram ganhar os R$ 250 precisam ganhar os 250 também. Então, eles precisam dessa mesma estrutura aqui. Eles com pedido de pelo menos 100 PVs, e na primeira linha deles, né, aqui na linha de frente, também precisa ter 3 qualificadores, e isso aqui tudo precisa somar 600 de volume. Então, a gente está falando aí de 600 em cada um, mais os seus 600, né? Para você conseguir ganhar o de 1.250. E aqui, no terceiro nível, a gente vai aumentar um pouco, expandir isso aqui, porque cada um dos seus qualificadores precisam bater no segundo nível. Então, eles precisam atingir todos esses requisitos aqui que a gente já falou. Então, parece um pouco complexo, né? A gente, como Silvers, a gente vê equipes super grandes, né? De muitas pessoas, muitos cadastrados, mas para o poder de 3 no terceiro nível, bastam 27 pessoas. Então, se a gente consegue posicionar aqui estrategicamente nos lugares certos, e essas pessoas fizerem isso aqui que a gente falou, dá para ganhar o poder de 3. Não precisa de um número super grande de pessoas, né? E precisa se tentar realmente nisso, nos 600 de volume que você precisa ter, no seu pedido de LRP, e fazer toda essa estrutura aqui. De novo, se vocês tiverem alguma dúvida, podem procurar o gerente de contas de vocês. Ai, gente, meu Deus. Ah, tá, entendi. Aqui eu deixei esse link para mostrar para vocês. Esse material a gente encontra no site da Duterra. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais nesse bônus de poder de 3 e como construir uma equipe qualificada, né, que é aqui o que está escrito no material, vocês podem acessar o site da Duterra, duterra.com.br, e entrar na aba de recursos e folhetos. Vai ter uma parte só de poder de 3, explicando bastante sobre os requisitos, o que cada pessoa precisa fazer, quanto precisa fazer, em que momento. Está bem explicadinho aqui. Então, se vocês tiverem curiosidade de entender um pouco mais a fundo sobre esse bônus, vocês podem entrar nos recursos da Duterra. Inclusive, nessa aba de recursos, a gente não tem só isso, a gente tem mais um monte de informações sobre os outros bônus e sobre os produtos, enfim, material de negócio mesmo para vocês utilizarem. Então, voltando aqui. Agora, o André vai falar um pouquinho para a gente sobre o bônus primário Unilevel. Oi, pessoal. Então, complementando aqui, excelentes pontos, vocês anotaram tudo, né? Agora, vamos falar do Unilevel. O Unilevel em si é uma bonificação também primária, ela é paga ao patrocinador e em 7 níveis. Eu acho que eu vou resumir tudo isso só nessas frases diretamente, tá? Por quê? Porque vocês vão diretamente focar em quem está abaixo de quem, em quem está fazendo ativação, em quem está trabalhando e quem se ativa todos os meses. E, Larissa, a gente já pode ir diretamente para o próximo slide, que eu acho que a gente tem até o desenho ali de onde a gente consulta isso. É como a Larissa falou, lá na aba de recursos, temos em folhetos, e tem uma que é plano de bonificações, que tem o resumo de tudo. Resumo, não é detalhado. Se quiser detalhado, tem nos outros folhetos do lado, tá? Mas tem um que é resumo que mostra essa página, poder de 3, início rápido, varejo, tudo, e vocês, sugestão nossa, imprimam essas 3 folhas. E agora, essa folha aqui. Quando eu pergunto para os meus líderes, não sei se é o caso de outros gerentes, eles falam, ah, legal, vejo números, eu entendo, sei que isso aqui é do Unilevel. Ah, ótimo, você sabe, mas você sabe a leitura do que acontece? Sabe por que está esse percentual? Por que está as qualificações acima? Porque tem ali o PV, OV, qualificadores e os números ali especificamente? Então, e as flechas, né, que estão ali embaixo apontando? Isso aqui tudo vai ser um compilado, tá? Cada nível, cada graduação em si, ele vai te dar o quê? Uma profundidade a mais, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Por um momento,
Vamos supor que essa parte roxa escura de cima, que é de PV até requerimentos da linha, não existe. Ela não existe, ela não está aqui. Vocês não estão vendo ela aqui. Mas temos aqui o nível 1, 2, 3 e 4 e a primeira linha que é o título pago. Por que que eu falo nós, no caso, para vocês, que são líderes silvers ou consolidados, ou até alguns, às vezes oscila com Premier, ou já está ali batendo gold? Por que que é importante eu saber disso? Primeiro ponto, quem é que disponibiliza para vocês os 7 níveis? Qual é o ranqueamento que disponibiliza isso para vocês? Podem responder, podem colocar no chat, os outros gerentes estão aqui olhando, e por que que é importante vocês se qualificarem o Silver? Não estou falando só ganhar o PIN, cotas, que no final eu vou falar isso, mas não agora, tá? Cotas, nem nada disso, Unilevel. E por que que o 7º nível seria importante? Sabe por quê? Um detalhe simples. O primeiro nível, vocês têm quantos líderes? Grande maioria, pelo menos, vai ter aquela ideia inicial de poucos membros no primeiro nível. Os outros gerentes de contas estão aqui e não me deixam mentir. Essa seria a ideia porque você só precisa de 3 qualificadores. Para um ranqueamento de Silver, são 3 elites, e para um poder de 3, são 3 consultores que desçam o nível, certo? Fora isso, às vezes eu deixo um backup de volume, que nem sempre a gente consegue fazer mais de 100 PVs. Show de bola. Então, eu vou trabalhar com o quê? 2 ou 3 cadastros para me ajudarem a bater aquele volume do poder de 3. Fim. Mais do que isso não é necessário. Agora, se eu tenho pouca gente no meu primeiro nível, será que eu vou ganhar tanto Unilevel desse primeiro nível? O que vocês acham? Vem muito recurso só de um nível só? Do primeiro, principalmente? Não. Então, no segundo nível, com uma ideia que esses seus diretos estruturem e tragam mais consultores, clientes preferenciais, e eles também vão desenvolver a árvore gráfica deles, a ideia é que esses membros vão se abrindo, eles vão trazendo mais linhas com mais membros em cada nível. Se você chegar nível a nível, diferente do seu primeiro para o 7º de Silver, você vai ter um afunilamento de 5, 6 membros, talvez, no seu primeiro nível, que talvez te dê um volume legal no seu Unilevel. No segundo vai aumentar. Terceiro, porque a ideia é que progrida, que a sua equipe consiga fazer cadastros e traga mais líderes para eles. Quantos líderes, se a gente seguir nessa estrutura, que é a mais certa, mais viável ali para o desenvolvimento, quanto você acha que você vai tirar no seu 6º, no seu 7º nível? André, Marina, Pamela, Larissa, Vivi, Pedro, gerentes. Tem gente que não se ativa? Tem, calma, calma aí, pessoal, tranquilo. O que acontece quando alguém não se ativa? Mesmo independente do nível que seja. Temos uma coisinha muito bacana para quem já sabe, para quem já é veterano aqui de casa, chama compressão dinâmica. A compressão dinâmica é algo que vai muito, é show de bola, sabe por quê? Porque quando alguém não se ativa, digamos, no seu 5º nível, e você conseguiu fazer sua lição ali, conseguiu ter um mês bom, conseguiu fazer as metas, desenvolver suas lideranças, e no mínimo qualificou o seu Silver, pelo menos, Silver te garante os 7 níveis de bonificação no Unilevel. João não se ativou no 5º nível. Isso me afeta? Larissa, o que você acha? Te afeta? Interfere na sua bonificação depois? Então, a do Terra vem aí, né, montando um plano de bonificação bem estruturado para que isso não te afete. Se você tiver alguém embaixo de você, né, que faça esses pedidos, isso não vai te afetar. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, né? Tem um slide específico aqui de compressão dinâmica. Mas já que o André me deu a palavra, eu queria falar isso, que inclusive foi um feedback de uma líder minha, de como a do Terra se preocupa realmente com o seu plano de compensação para que seja um plano de compensação bom para todo mundo, né? Para todos os lados. Como o André falou, a gente vai ter 5, 6, 10 pessoas, não sei, no seu primeiro nível, mas quantas pessoas você vai ter no 7º? E qual é a qual é o nível, né, que a do Terra paga mais? É o seu 7º nível. Então, quanto mais profunda a sua rede, isso entende, né? Quanto mais pessoas você tem ali naquele nível, mais alta a porcentagem que a do Terra paga. Então, isso é muito, muito bacana, né, da gente pensar nesse ponto, de que a do Terra se preocupou em pagar os níveis ali, todos os níveis que você tenha na sua estrutura, né, até o seu 7º, e de pagar mais porcentagem para os níveis que você tem mais gente. Então, isso é muito legal também, mas sobre a compressão a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né, André?
Isso mesmo. Bem dito, bem apontado. Agora, se eu tenho tanta gente no meu 7º nível, bati o Silver, que me disponibiliza os 7 níveis, o que alguns líderes me perguntaram, vou trazer para todos, que são de várias carteiras aqui. Eu trabalho, então, só os meus 7 níveis, certo, André? Porque meu 8º não faz diferença. 9º, 10º. Quem vai trabalhar é o meu líder do 1º, do 2º e do 3º. O que vocês acham? Errado. Por quê? Na compressão dinâmica, quando o João não se ativou no 5º nível, automaticamente não quer dizer que vai acontecer alguma coisa com o João. A gente não vai punir ele, nem nada do tipo, fica tranquilo. Só que, na sua estrutura gráfica, na hora de fazer o cálculo de bonificação, o João vai ser como se fosse colocado do lado, na posição dele, no 5º nível, e a Maria, que está no 6º nível, que se ativou com 100 PVs lá dela, ela vai como se Oi, pessoal. A gente teve um probleminha aqui com a nossa internet, mas a gente já está voltando. Eu vou pedir para o André ele retomar o raciocínio aí, que eu sei que deu uma travada no meio, mas eu vou pedir para ele retomar o raciocínio do início, para que a gente consiga finalizar tudo que ele está falando, tá bom? Pode ficar tranquilo que agora a gente voltou. Gente, enquanto isso, como caiu a internet aqui para todo mundo, então o André tá só ajustando algumas coisas no computador dele para voltar aqui para o raciocínio, né? Mas como a gente estava falando da estrutura do plano de compensação da Doterra. Então a gente está falando aqui de um plano de compensação que paga até o seu 7º nível, paga quanto mais gente, maior porcentagem, e que te dá a possibilidade da compressão dinâmica, que é o quê? Eu tenho um slide aqui para ilustrar, né? Como ele falou, se uma pessoa aqui não fizer pedido de LRP que está no seu 3º nível, por exemplo, você deixa de receber no 3º nível? Não. A pessoa que estava aqui embaixo, ela sobe para que você tenha a oportunidade de receber pelos 7 níveis, se você está no ranking que paga nessa estrutura, né? Então, a Terra se preocupou em garantir que você receba pelos 7 níveis, mesmo que as pessoas que estão ali naqueles níveis não façam pedidos. Então, não sei se o André quer agregar alguma coisa, mas a ideia inicial é essa. Show, perfeito. Obrigado por ter aguardado, pessoal. Então é isso. Acabou tendo aqui uma interferência, mas retornamos. Então, tem essa questão, né? André, mas pode ativar um consultor com 50 PVs? Vocês estão naquela ficha que a gente falou? Naquela imagem vocês viram que só o 1º nível que ele aceita os 50 PVs como ativação. Para os demais, ele pede os 100 PVs. Deixa eu ver aqui uma coisa. Alguns estão falando no chat que estão com dúvida, né, com relação à compressão dinâmica. Podem mandar a dúvida especificamente que vocês têm, né? Mas a ideia base da compressão dinâmica é garantir que você receba na íntegra pelos níveis que a Doterra propõe. Então, se você está num Silver, por exemplo, que você receba pelos 7 níveis, mesmo que alguém nesse meio tempo ali não tenha feito o pedido que te qualifique. Porque o Unilevel, a gente precisa pensar sempre de baixo para cima. Inclusive, voltando aqui nesse
A gente tem essas setinhas aqui que elas são de baixo para cima, porque um prédio a gente não constrói de cima para baixo, tem uma estrutura ali que a gente precisa se preocupar para que aquele prédio suba, enfim. Então, quando a gente está falando do unilevel, a gente precisa pensar também, seguir essa mesma linha de raciocínio, de baixo para cima. Se alguém ali na sua profundidade, na sua estrutura, não fez pedido naquele mês, não se ativou, você não deixa de ganhar naquele nível. Então, se a pessoa que não se ativou, por exemplo, está no seu terceiro nível e você, como Silver, recebe até o 7, você não vai ser prejudicado. A pessoa que está aqui, né, no seu quarto nível, vai subir para que você receba por ela. E nesse caso, você vai receber como terceiro nível, né? Porque aquela pessoa subiu. Mas é só essa compressão dinâmica, ela existe só para garantir que você não seja prejudicado caso alguém deixe de fazer pedidos dentro da sua organização. Então, essa é a ideia base, né? Como a gente falou aqui no começo, esse é um resumo para vocês entenderem a estrutura e a proposta do Unilevel, do poder de 3 e da compressão dinâmica. Mas se vocês tiverem uma questão específica para tratar, então, olha, fulano de tal não se ativou. O que que acontece nesse caso? A gente pode analisar, né, para entender se ela vai receber, se você vai receber no nível acima, mas a ideia base é que você não deixe de ganhar pelos níveis que a do Terra promete nesse ranking, que no caso do Silver são até os 7 níveis. Por isso que o André falou antes para gente, então, se a do Terra paga 7 níveis, eu não vou fazer nunca um 8º nível, um 9º, um 10º. Você pode ter esses níveis, porque se acontecer alguma coisa ali nos primeiros 7, que alguém não fizer pedido ou não conseguir se ativar, eles vão subir para que você receba por quem está mais embaixo, né? Então, essa é a ideia base. Teve mais alguma dúvida no chat, André? Larissa, eu vi uma coisa e vamos desmitificar isso, tá? Vamos corrigir se estiver fora de alinhamento. Para isso que o Papo Silver serve, para vocês líderes. Estamos dando treinamento com base a um material oficial, nada fora disso. Então, para quem está com dúvida e para quem está no computador agora, por favor, site doterra.com.br, vai. Não é sua página, tá? É o site da Doterra mesmo. Vai lá agora na aba de recursos, vai abrir uma página ali e vai ter folhetos no seu canto esquerdo. Abre folhetos, vai na página onde fala da bonificação de Unilevel. Nas 2 primeiras linhas já está falando diretamente e bem claro. É pago diretamente para o patrocinador, não é o cadastrador, gente, não se confundam. São pagamentos de bonificações diferentes. Momentos atrás, a Larissa falou a respeito do quê? Do pagamento que é feito para os cadastradores. Quem é? Início rápido, certo? Agora estamos falando de um outro tipo de pagamento que vai se referir ao quê? Exclusivamente dos patrocinadores, das posições onde esses membros se encontram. Então, se ainda tiver dúvida, consulte esse material, que, como eu disse, é um material oficial do plano de bonificação em si que estamos trazendo. O fato de apresentarem dúvidas aqui é ótimo, isso é excelente, pois aqui já alinhamos isso. Meu upline me ensinou às vezes sim, ele ensinou alguma coisa que talvez você não tenha entendido ou confundiu algum detalhe, ou pode acontecer alguma situação de estar falando de um plano de bonificação e emendar com outro, então pode ter acontecido isso. Não tenho dúvidas que sim, mas estamos falando agora de uma bonificação diferente que é só Unilevel, tá? E Unilevel especificamente, imagina assim, 2 árvores. Vocês sabem que eu, André, posso ser um líder Silver. No meu primeiro nível eu tenho Pedro, Vivi e Pamela, meus 3 qualificadores elites. Eles são meus cadastros, meus patrocínios. Tudo jóia até aí. Mas nada me impede de cadastrar a Larissa no meu terceiro nível e deixar ela sob patrocínio de uma outra pessoa, certo? Ela ainda é um cadastro meu, eu ainda ganho o início rápido dela, da data que eu fiz o cadastramento dela, mas ela não fica no meu primeiro nível porque ela é um patrocínio de uma outra pessoa, no terceiro. Então, eu posso ter, sim, cadastros meus na profundidade, mas aí vocês começam a ver 2 desenhos diferentes. Agora, separem, tá? Imaginem uma árvore de cadastradores, aonde eu vou calcular só o início rápido. Aí vai estar lá quem é seu direto, quem não é, que pode estar no 7º nível, mas ele é um cadastro seu. É um cadastro pessoal. Então, imaginem uma árvore de cadastradores e imaginem uma árvore de patrocinadores, que esse vai ter uma extensão maior, e esse vocês vão ter o quê? Na questão do Unilevel, tá bom?
Então, separem essas bonificações, cuidado, não se confundam. Surgiu a dúvida, faz isso que a Larissa mesmo já recomendou logo no início, consultem um material específico da própria Doterra. Isso que estamos trazendo não é novidade, é apenas reforçando, porque vai ver, a gente precisa reciclar nós mesmos, gerentes de contas, às vezes surge uma dúvida entre nós mesmos. Então, temos um material de consulta aqui bem viável para vocês, tudo bem? E isso que ela falou, já vou resumir tudo aqui nessa questão do folheto que nós estamos agora. A compressão dinâmica, como eu disse, o João não se ativa, a Maria do sexto nível se ativa, ela vai automaticamente assumir a posição do João, temporariamente só para a bonificação ser calculada, e como o João não se ativou com o necessário do quinto nível, pediria ali os 100 PVs dele, foi abaixo disso, e a Maria se ativou com 100 PVs, que seria o necessário para se qualificar, então ela contaria como quinto nível, e assim consecutivamente os demais, até atingir o sétimo nível, que é o máximo. E quando eu falei do oitavo nível, do nono, décimo, para quem já tem uma estrutura mais aprofundada e maior até, é viável eu trabalhar? Uma recomendação particular agora, de observação só. Trabalhe seus 7 níveis primeiro, ótimo. Ajude seus líderes. Trabalhar um oitavo nível não é errado. Por quê? Porque lembra que você está ali para capacitar e ajudar seus líderes também a desenvolverem. Se futuramente você pretende alcançar o seu ranking de Platinum, você precisa ter líderes silvers, e silvers são 7 níveis, então eles vão precisar disso, de um sétimo nível deles. E também não vai esperando que os seus 7 níveis também vão se ativar todos os meses. Vocês todos sabem que tem meses que são bem mais desafiadores. Está aí janeiro, que não me deixa mentir para vocês. E aí vocês precisaram recorrer do seu oitavo, do seu nono nível, para quem tem realmente isso na sua equipe. Então, acaba ajudando bastante. Então, minha dica é, se eu estou em dúvida em qual nível trabalhar, primeiro, ela falou do poder de 3, foca naqueles 3 níveis iniciais. Depois, posso trabalhar nos meus 7 níveis iniciais, pensando já no meu unilevel. E depois, André, depois a gente pode trabalhar também nos oitavos, no nono, no décimo, porque vai que alguma coisa acontece ali, ou vai que os seus líderes também precisam depois para poder ranquear alguma bonificação bacana e legal, para até motivá-los também para futuramente ranquear e até ter uma bonificação legal para eles no final do mês, tá? Então, isso é uma explicação e um compilado, como eu disse, só de unilevel e de compressão dinâmica também. E aí, para quem entendeu, até vi uns comentários, show, bacana. A compressão dinâmica ajuda bastante, para vocês entenderem e verem, né? Que até nisso a Doterra pensou, quando pensou nesse plano de bonificação para pagamento para vocês. E também para vocês já conseguirem enxergar que quanto melhor estruturado e melhor aprofundado os meus últimos níveis, maior o percentual de pagamento também que eu posso conseguir e vai ter mais gente no seu sexto e sétimo. Então, trabalhe bem a profundidade da sua equipe. Lateralização, vocês viram que o percentual é menor e acaba não te ajudando muito. Você precisa de volume o quê? Na profundidade. Larissa, se quiser complementar alguma coisa. É isso mesmo. Essa tabela aqui, ela também é muito boa para que a gente possa nortear os nossos objetivos como ranking, né? O que precisa para uma determinada qualificação, para uma determinada classificação. Então, se você é uma Silver, por exemplo, um Silver que está se qualificando Elite, precisa entender até que nível você ganha. Então, isso é interessante para ter uma visão mais ampla disso aqui, né? E muito boa a explicação do André. E se a gente entende, né? Então, trabalhar no nosso poder de 3 para os primeiros 3 níveis ali, para estar tudo alinhado, quer ganhar os R$ 7.500, se a gente trabalha isso e, consequentemente, aquelas pessoas duplicam essa mesma ideia, então a gente sabe que no sétimo nível você vai ter pessoas ali, um volume grande de pessoas que você vai receber, os 7%, né? Que vai estar tudo estruturado. Uma coisa puxa a outra. Os bônus, eles estão totalmente atrelados ao posicionamento. Então, se você estrutura o seu poder de 3, capacita as pessoas que se cadastraram junto com você para fazer o mesmo, a sua profundidade vai estar garantida aí. Você vai ter um unilevel bom para tirar no final do mês, com certeza, porque uma coisa leva a outra. Então, a compressão dinâmica o André já explicou aqui para gente, né? Acho que ele quer falar mais alguma coisinha sobre isso. Pode falar, André. E aí, só completando, tinha uma pergunta que falou, eu não entendi dos 50 PVs. E eu vou reforçar isso agora, tá? Para todos vocês líderes, 50 PVs
basicamente é um volume só para cliente preferencial. Para um líder, não ajuda vocês, porque ele não qualifica ou não é um qualificador tanto no poder de três e outras questões de ranking. E ele mesmo não ganha bonificação. Ele, a pessoa que se ativou, tá? Agora, vocês estão vendo aqui em cima, lembra que eu falei para vocês, esse roxo escuro, ele não existe agora. Só essa primeira linha, que é o título pago. Se a pessoa tem esse nível inicial, ela precisa apenas se ativar com 50 PVs e com um nível ela vai ganhar apenas os 2%. Agora, se vocês têm líderes que se ativam com volumes superiores, com ranqueamento maior, para vocês, líderes silvers, 50 PVs eu já esqueço. Para mim, isso já nem entra na minha lista. Porque a pessoa pode se ativar com 50 PVs, mas para vocês não vai ajudar porque são qualificadores já. Então, esqueçam isso de 50 PVs. Tecnicamente, vocês precisam de 100 PVs. Como estamos falando com líderes silvers, os 50 PVs acabam não ajudando vocês. Isso daqui vai ser legal para vocês falarem para quem está começando a entender ou a desenhar seu plano de bonificação. Ainda atinge um primeiro nível apenas. Eles não têm estruturas grandes, vocês têm. E para todos esses outros aqui que têm estruturas grandes, segundo e terceiro nível, vocês estão vendo que é tudo com ativação de 100 PVs, para poder ter acesso a isso. Então, não estamos falando de pessoas com apenas um nível de equipe. Estamos falando com pessoas de 7, 8, 9. Ah, mas é um elite. Um elite já tem bastante nível já. Segundo, terceiro nível. Então, já não serve mais os 50 PVs. 50 PVs vai ser uma linguagem que eu talvez comece falando para quem está começando a pensar no desenvolvimento do Unilevel, mas não mais para vocês, tá bom? Então, já seria a linguagem dos 100 PVs mesmo, só para ficar mais claro isso. Pode continuar. Perfeito, André. Então, esses 50 PVs, ele existe aqui, né, como uma possibilidade para os consultores de bem-estar, mas nem deve ficar muito na nossa cabeça, porque como líderes silvers que vocês são, 100 PVs ou mais sempre para garantir que o bônus no final do mês entre direitinho ali para vocês. E agora, passando para mais um bônus primário, então, o bônus de cliente de varejo. Esse bônus, ele não é tão falado, assim, amplamente conhecido. As pessoas, muitas vezes, não sabem dessa possibilidade. E a gente sabe que aqui na Doterra nós temos o site com os produtos e que talvez algumas pessoas não tenham interesse de ter vínculo com a empresa, de se cadastrar, pagar aquela taxa de inscrição de R$ 90, seguir uma carreira aí de consultor ou mesmo de cliente preferencial. Algumas pessoas não têm esse desejo e para isso a Doterra pensou também nessa possibilidade como uma forma de vocês atenderem esse tipo de cliente que não deseja ter vínculo com a empresa e ainda ganharem com isso. Então, é pago aos consultores de bem-estar quando um cliente de varejo faz um pedido através de seu site de negócios. Quando vocês tiverem a oportunidade, entrem no escritório virtual de vocês, vocês vão ver ali a aba Meu Site. Esse link pode ser enviado para pessoas que desejam adquirir os produtos do Terra pelo preço cheio, ali pelo preço de varejo, sem gerar um vínculo com a empresa. Quando isso acontece, então, quando alguém fala que quer usar um produto, mas não quer se cadastrar, você manda o seu link para ela, a pessoa compra pelo seu link, automaticamente você ganha 17% em cima do valor do produto. Nesse caso, a gente esquece um pouquinho dos PVs e conta ali somente o valor. Os relatórios desse bônus, eles são feitos no dia 15 de cada mês para os pedidos do mês anterior e o bônus é lançado entre os dias 15 e 20. Então, sempre que vocês tiverem aí o uso do seu link, vocês vão conseguir ver entre essas datas quanto que vocês receberam. É importante mencionar que esse é um bônus pago sobre o valor, então, um exemplo aqui na imagem, a imagem está um pouco borradinha, não sei se para vocês também está dessa forma, né? Mas se um cliente varejo faz um pedido de R$ 500, o lucro que você teve com essa compra é de R$ 85. E isso vai entrar no montante ali dos seus relatórios no final do mês e você vai poder conferir depois no seu resumo de bônus do escritório virtual, enfim. Mas uma coisa importante de dizer é que, mesmo que a gente não contabilize esses 17% em cima do PV, todos os pedidos que forem feitos através do site de vocês, né, do showroom de vocês, de clientes de varejo, eles vão contar como volume pessoal para vocês. O que isso significa? Se alguém usar o meu link, por exemplo, eu vou receber em cima do valor em dinheiro que aquela pessoa gastou, mas quem está acima de mim vai receber o Unilevel por aquela compra, porque entrou como se fosse um PV meu.
Por isso que quando alguém precisa ficar inativo, então se você é um consultor de bem-estar, precisa ficar inativo da sua conta por algum motivo, a gente instrui que você preencha aquele formulário de intenção de cancelamento de contrato. Porque caso você não faça isso e você está há 4 meses inativo, por exemplo, e alguém usa seu site, né, usa seu link ali porque quer adquirir um produto sem se cadastrar, aquilo ali contou como uma ativação, contou como um PV, como um volume pessoal para o seu ID, e aí por isso você quebrou aquele período de inatividade. Então essa é só uma informação que eu gostaria de acrescentar, né, para que vocês saibam que vocês serão pagos através do valor que aquela pessoa gastou, então os 17% são calculados em cima do valor final daquela compra, mas quem está acima de você vai receber Unilevel por aquele pedido, porque ele entrou para o seu volume pessoal, tá bom? Então, os consultores de bem-estar não precisam ter um programa de fidelidade de 100 PVs para se qualificarem para esse bônus. Você não precisa fazer um pedido. Como a gente está conversando aqui com líderes Silvers, isso não vai ser um problema para vocês. Com certeza vocês já fizeram, né, o pedido de vocês, então isso nem entra muito no mérito. Mas é só para vocês saberem que existe a possibilidade de ganhar, sim, os 17%, mesmo que você não tenha feito um pedido de 100 PVs naquele mês. E aí não há um mínimo de compra ou PV para o cadastrador receber o bônus, e não será pago o bônus Unilevel para o cadastrador, mas o PV da compra contará para o OV da organização. Por isso que a pessoa que está em cima vai receber o Unilevel dele. Então você não vai receber o Unilevel daquele cliente, né, de varejo, mas quem está em cima de você vai receber o seu Unilevel, porque entrou para o seu PV. O upline do cadastrador e acima receberá o Unilevel dessa venda, e no Brasil paga-se 17% porque os impostos estão incluídos no valor do produto. O bônus sempre será pago ao cadastrador, não importa onde foi feita a compra, tá bom? Então, essas são as informações aqui quando a gente pensa em cliente de varejo, aquelas pessoas que não têm desejo de se tornarem clientes preferenciais nem consultores de bem-estar. E agora, por último, mas não menos importante, então a gente conseguiu falar de bastante possibilidade de ganho até agora, né? E no último bônus que a gente vai mencionar, o André vai mencionar, é o bônus do fundo de liderança, que também é um bônus primário. Vamos lá, então, finalizando, acho que o nosso treinamento, né, Larissa? Agora, os últimos tópicos aqui que a gente vai conversar a respeito. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vamos falar diretamente dos materiais oficiais. Isso, quando a gente fala de plano de bonificação, eu acho legal trabalhar em cima dele. Por quê? Porque é basicamente em cima dele que vocês vão replicar seus treinamentos, é em cima dele que vocês vão falar com seus possíveis líderes, possíveis desenvolvedores, possíveis consultores que vão progredir para o Premier e levar vocês para o Gold. E agora, queria ver com vocês no chat agora. Quando a gente fala dessa página aqui, qual que é o entendimento que você se daria nota, digamos, de 0 a 10? Você tem um domínio puro sobre todas as informações que estão aqui? Você não tem dúvida? Você tem alguma questão? Você acha que precisaria aprofundar alguma coisinha aqui? Porque não fiquem receosos, tá? Se tiver alguma coisa, pô, eu não entendo esse verde, esse azul. Fala agora, porque já vamos falar exatamente sobre isso e esclarecer o máximo possível. E outra, vocês querem valores, né? Eu vou dar os valores aproximados. É claro que isso muda todo mês, mas eu preciso entender como vocês estão. Se for um domínio puro, eu já passo superficialmente só no explicativo. Se for algo que vocês queiram aprofundamento, eu já faço algo um pouquinho mais detalhado. O pessoal está respondendo? Vamos ver. Show. Aqui, extremamente social, educativa. Enquanto o André dá uma olhadinha no chat, eu queria só, desculpa, André, só falar mais uma coisinha sobre esse bônus específico, tá? Durante todo o treinamento a gente viu como a Duterra se preocupa em pagar vocês da forma mais justa pelo trabalho que vocês executam aqui, né? E a Duterra, nesse fundo de liderança, o que ele quer passar para vocês é parte dos lucros da empresa. Então, quando vocês estiverem cadastrando alguém, explicarem sobre o plano de bonificação, não deixem de lado esse bônus, que muitas vezes não é tão mencionado assim, porque ele é a participação dos lucros da empresa que a Duterra oferece todos os meses. A gente está acostumado aí ver em empresas convencionais, pessoas que têm empregos em empresas convencionais que são pagas uma vez ao ano. Na Duterra isso é diferente, então todo mês você tem potencial de receber, então não deixem de falar sobre esse bônus, né? Acho que agora o André já viu o chat certinho. Obrigado, Larissa.
Vamos lá, então. Eu vi aqui o chat, show. Teve aqui que falar, tem um entendimento bacana, então, show de bola, é isso. Então, já deve ter uma facilidade de poder falar do plano de bonificação. Quando vem essa folha para mim, da primeira vez, eu vou falar a minha experiência. Por que tanta cor? Por que tá em cima do outro? Aí depois, na hora que a gente vai praticando, lá em campo, na prática, né, fazendo reunião com os líderes, treinamento, a gente vai entendendo mais e mais cada vez melhor. Então, lembra que eu fiz aquilo com vocês? Vamos supor que a gente não está vendo esse trecho ou aquele nessa folha. Quero que vocês façam igual agora, tá? Só para poder captar a ideia desse folheto aqui. Já falei sobre uma parte aqui que seria esse azul, quando eu falei sobre o Elite em 6 semanas, a importância de formar elites. Não vai fugir disso. Primeira coisa, muitos de vocês, às vezes, batem o Premier. São Silvers e é normal até às vezes acabar batendo o Premier, porque tem meses que a gente não consegue ou acontece alguma surpresa ali durante o mês, ou no fechamento, ou coisa do gênero. Se eu ou o meu líder bate o Premier ali, o que ele tem de disponível agora quando eu falo de bonificação, que é um bônus primário, mas eu estou falando das cotas. Como que funciona? Então, agora, vamos imaginar aqui esse gráfico como colunas. Não nada horizontalizado, tá? Só colunas. Vamos imaginar uma linha inteira assim de pé. O que nós temos aqui quando a gente fala em Premier? Premier, nós só temos acesso a uma cota. Essa cota é a do Fundo de Empoderamento. O que o Premier tem acesso nessa cota? Ele batendo Premier, ele tem disponibilidade de ganhar uma cota que vai dar direito a ele, é claro, se ele cumprir os requisitos. Quais requisitos são esses? Simples, tudo que ele já tem que fazer. No mínimo, um cadastro. Mas é um cadastro que se ative com 100 PVs naquele mês. E aí, ele fez o cadastro. Entrou com os 100 PVs que ele precisa. Então, ele já tem acesso a uma cota diretamente na bonificação total que ele já tinha somado até aquele momento. Quanto é essa bonificação? Vocês sabem? Coloca aqui no chat para mim enquanto isso. Quanto que ganha uma cota de empoderamento? O valor é o mesmo, tá? Diretamente sendo Premier, Silver ou Gold, a cota é a mesma. O que vai mudar é esse valor de acordo com o mês de lucro. Como a Larissa falou agora há pouco, se o meu mês da Doterra foi excelente, excepcional, só que muitos se qualificaram, aí eles vão fazer o quê? Um cálculo desses lucros, um percentual X, e esse é o valor da cota. Então, o valor da cota, ele não é um valor fixo, ele muda, tá? Mas ele tem uma média para eu poder falar para vocês. Então, vamos ver aqui no chat, 790, ótimo, é bem nesse limiar, 800, 700, 800. Show de bola, gente. Quem está falando aqui é geralmente quem tem acesso a essa cota. Porque, independente que eu seja um Premier, um Silver ou um Gold, eu nunca deixo de cadastrar. Vocês são líderes. O cadastro nunca vai deixar de fazer parte das minhas habilidades como líder. Alcance o ranking que for. Então, presidencial. Essa é uma visão que vocês têm que ter, e quem está me falando aqui o valor das cotas é porque tem garantido essa cota todos os meses. Então, show de bola. Parabéns, gente. E aí, então, é isso mesmo, tá? É nessa variável, geralmente, que a cota de empoderamento ela pode ser em torno, vou falar em torno, tá? 750 é uma média. Me digam agora, 750 faz diferença no orçamento de vocês no final do mês? E imagina para o seu downline, não estou falando de um Silver, downline, que ele conseguiu alcançar no máximo um Premier. A primeira bonificação dele ainda fez um cadastro, que é o mínimo, vocês ainda querem que ele faça mais, vocês também. Mas no mínimo ali, ele conseguiu fazer essa cota de cadastro, 100 PVs, tudo certinho, é dele o cadastro, o patrocinador pode ser na profundidade, mas garantiu em torno de uns R$750. Num mês maior, 800. No mês mais ou menos 700, talvez, por que não? Então, faz uma diferença para ele. Se faz para você, imagina para ele que ele ainda nem alcançou um Silver. Então, já vejo uma estratégia. Agora, estamos falando de colunas, tá? Segunda coluna. E se você bate um Silver? Qual que é essa vantagem que você tem como Silver? Simples. Vamos agora só enxergar a coluna. O que a coluna diz? Na coluna você tem um acesso. Acesso ao quê? A cor azul e a verde.
certo? O Premier não tem acesso a azul. Agora, o Silver, quando você bate Silver, você tem acesso a 2 cotas. Quais são elas? Fundo de desempenho de liderança e fundo de empoderamento. Vamos lembrar de uma coisa. A azul é garantida se eu bato o ranking. Isso é certo, eu já garanto ali. Só pelo fato de bater a minha qualificação. A verde, eu só vou ganhar se eu cumprir os requisitos que ela pede. Qual que é? O cadastro, com ativação mínima. Então, é necessário que eu cumpra isso. Como Silver, você tem acesso às 2, ou seja, você já tem garantido o seu Silver uma cota, que é esse número de cotas que é o númerozinho 1, na primeira linha. E agora, vocês estão vendo na linha de baixo esse mais 1? Esse mais 1 significa nada menos do que daquilo que eu falei lá no Elite em 6 semanas. Formei novos Elites, é um cadastro meu, esse novo Elite vai me dar cotas adicionais. Isso acontece geralmente, sabe com quem? Com quem bate Silver pela primeira vez na Doterra. Vocês todos devem estar se familiarizando agora. Primeira vez que vocês bateram Silver, se os seus downlines bateram o Elite pela primeira vez junto com vocês, quando vocês bateram o Elite, vocês ganharam uma cota pelo Silver e mais 3 pela qualificação dos Elites. E aí a sua bonificação veio mais cheia, veio aquela bonificação bacana de você curtir, né? Depois do mês. Então, isso te dá acesso às cotas adicionais, sempre que você formar novos elites. E aí, não só isso, fiz o cadastro também, então vou ganhar essa cota adicional. Então, quanto que é uma cota de desempenho de liderança, gente? Alguém já tem isso na ponta da língua aqui? Escreve aqui no chat e vamos ver quem está familiarizado com isso. Já mandaram aqui, em torno de 600 a cota do Elite. Show, são as adicionais. Perfeito. Então, é isso mesmo. Uma média, tá? Não é certo que seja exatamente isso, mas fundo de desempenho de liderança vai ser em torno, talvez, beirando 600, 700, depende do mês. Agora, calcule, vamos calcular que seja os 600, mais a cota de um cadastro de 100 PVs, que é a de empoderamento, 750. Isso ajudaria vocês na bonificação do seu mês? Só estamos falando de 2 cotas de Silver. Não estou falando de Unilevel, não estou falando de quanto você tirou no seu poder de 3, não estou falando de outras bonificações de início rápido, nada. Só essas 2. Vocês já tiram uma boa renda daqui. Eu acho que é isso que vocês procuram quando vocês falam de independência financeira. Então, acho que seria legal vocês começarem a já visar isso daqui e planejar também essas questões das cotas. Quando eu domino esse assunto, eu já consigo ter também acesso a ele mais facilmente. E também para replicar isso para os seus membros, que eu duvido que seu Premier também não queira acesso a essa bonificação, que só disso já dá um pouco mais do que 1.000 ali para garantir um mês dele. E ele ainda tem as outras bonificações para poder contar, primária e secundária, tá bom? Agora, Silvers que estão prosperando para o Gold. Talvez muitos aqui vão para o Gold. Não foi em janeiro? Vai para fevereiro. Não foi em fevereiro? Março. Esse ano está na meta ainda. Ok. E para Gold, se vocês qualificarem, lembra que eu falei, uma cota é garantida? 5 são garantidas para vocês. 5 vezes os R$700, digamos assim. Mais 2 cotas do fundo de empoderamento. 2 cadastros com 100 PVs cada um. Fala se essa bonificação não fica boa só falando de cotas. Então, já calcula o porquê que o Gold é tão almejado por muitos e é o passo seguinte com mais firmeza para todos vocês. O porquê eu faço tanta estratégia com o meu gerente, planejando cada mês para eu alcançar esse Gold e consolidar ele de vez. Porque só essas 2 bonificações já dão um recurso bom no seu plano de negócios, na sua questão financeira e vai te ajudar bastante também, tá bom? Platinum, só por mérito de conhecimento, ele vai dar acesso a 10 cotas garantidas se você só requalificar. Isso que eu não estou falando nem de cotas adicionais, que vocês têm acesso quando formarem novos elites. E lembrando, todos eles estão em azul porque os novos elites ajudam eles como cotas adicionais, tanto do Silver, Gold e do Platinum. Por isso que é importante a escola de formação para novos elites, escola de elite em 6 semanas e outros projetos que talvez vocês consigam desenvolver para poder alcançar as cotas adicionais para vocês como líderes, tá bom? Agora, só por curiosidade, tá bom?
Fundo de desempenho Diamond, só por curiosidade, que aqui muitos já falam muito do Silver, do Gold, do Platinum, mas o fundo de desempenho Diamond, quanto que vocês acham que é uma cota deles? Em torno, tá? Em torno, uma média. Estou chutando baixo ainda, talvez, que um mês bom é um pouquinho melhor até, mas em torno de 4.800. Em torno, uma cota só. Não estou nem falando de mais nada. Eles ainda têm cotas adicionais. Imagina uma cota adicional, só uma cota adicional só. E aí é claro que os níveis de qualificação vão subir. Não é mais um Elite que vai dar como cota adicional para eles. É diferente. Agora, fundo Diamond. Quanto será que é o fundo Diamond? Em si, eles têm 3.600 aproximadamente, tá? Não é valores exatos. 3 vezes isso, então. Imagine quanto que daria. Claro que o nível da equipe é outro, liderança e estrutura. E fundo Blue Diamond, em torno de uns 10.900. Em torno. Então, são curiosidades que eu trouxe para vocês, mas a explicação mais forte é esses dois primeiros quadrados, o azul e o verde, e entendê-los como fazer a leitura mais clara e mais tranquila a respeito disso, tá bom? Larissa, quer complementar alguma coisa? Não, foi uma ótima explicação, né? Saber também, além da nossa bolha, né? Além ali do Silver, do Gold, quais são os potenciais que vocês têm aqui dentro. Isso é maravilhoso. E esse bônus, ele está totalmente atrelado ao resultado da empresa no mercado global. Então, quanto mais cadastros a empresa tiver, quanto mais pessoas vocês trouxerem, né, aqui para dentro, cadastrarem novas pessoas, falarem do plano de bonificação, maior serão essas cotas, né? Porque isso depende do ganho da empresa, mas é ter a consciência de que eles se preocupam a ponto de dividir com vocês o faturamento global de uma empresa gigante que tem em vários países aí no mundo todo, para cada uma dessas pessoas que qualificarem esses rankings. Então, isso é maravilhoso. E, bom, gente, nosso treinamento foi isso. Aqui só mais algumas informações sobre Premiere e Silver, mas o André explicou tão bem sobre elas que já estava tudo aqui no texto, então não vou nem focar muito nessa parte. Só agradecer mesmo vocês pela participação, abrir novamente a disponibilidade de todos os gerentes de conta que estão aqui, de marcarem reunião, de marcarem treinamento. Como eu falei, esse treinamento está totalmente associado a posicionamento, então se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês ainda precisam resolver, ou um cenário específico, sintam-se à vontade, porque a gente está aqui para ajudar vocês. E foi isso, eu gostei muito de fazer esse treinamento com o André, é um treinamento muito importante, a gente precisa saber sobre o plano de bonificação de cor e salteado, a gente precisa entender muito bem como funciona esses ganhos, para que a gente replique isso, duplique isso, que é o que a gente sempre fala, né? E por isso que a gente quis trazer um material mais simples, o mais duplicável possível. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, e agora eu vou deixar as meninas encerrarem a sala, mas muito obrigada pelo tempo de vocês, gente. Uau! Que treinamento, hein, gente? Eu falei para vocês pegarem papel e caneta, né? Podem ficar tranquilos, porque realmente é um assunto que gera muitas dúvidas. E é legal que gerem essas dúvidas, porque é quando você está adquirindo todo esse conhecimento. Então, esse é o momento de você pegar todas as dúvidas que você anotou e mandar para o seu gerente de contas. Então, utilize essa ferramenta, pergunte, mande para eles o que é que eles podem te ajudar. E é isso, colocar em prática tudo que os meninos falaram aqui. Com certeza. Vamos falar do treinamento da semana que vem ou vamos deixar aí no ar? O que vocês acham que vai ter semana que vem de treinamento, gente? Mandem aqui no chat. Spoiler. Olha, Eu não spoiler? vou dar spoiler. Semana que vem somos eu e Pamela, que vamos dar o treinamento. É um treinamento super legal, que vocês vão utilizar muito também com a rede de vocês. Então, eu espero que vocês não percam. Sobre a gravação, o pessoal está pedindo bastante, tem muito conteúdo legal. Tudo que a gente está colocando aqui, todos os treinamentos, nós enviamos semanalmente, todas as segundas, a gravação no grupo do Silveres. Então, na segunda-feira, esse treinamento já vai estar disponível para que você utilize, para que você veja, para que você duplique. Além disso, se você quiser o material, que no caso são os slides, e aí você pode pedir diretamente para o seu gerente de contas, ok? Então, gente, vai falar ou isso. não? Eu não vou falar porque eu gosto de então mistério. tá bom.
Então, gente, próxima sexta, às 3h30, estaremos aqui aplicando mais um treinamento para vocês, tá bom? Excelente fim de semana e até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.